Amén, hermanos, podéis, you can sit down. Podem sentar. Well, it seems like we were in heaven for a little. Parece que a gente estava no céu um pouquinho, né? Amen? It's wonderful to praise the Lord. É muito bom louvar ao Senhor. And it's wonderful, it's a blessing to to sing to the Lord together as a congregation, as one body. E é muito bom louvar ao Senhor como uma congregação, como um só corpo. So I thank you for sharing that blessing with me. E eu agradeço a vocês por compartilharem isso comigo. Amen? My batteries are recharged. Minhas baterias foram recarregadas. So thank you to the pastor, to all you pastors, Obrigado a todos os pastores, for the brother who sings pelo wonderful. irmão que estava cantando maravilhosamente. And thank you to you all who really, really worship the Lord. E a todos vocês que realmente estavam adorando ao Senhor. Amen? And as I said this morning, I feel very happy. E como eu disse hoje pela manhã, eu estou muito feliz. I'm really, really happy enjoying being here with you. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui junto com vocês. Y me siento como pinto no lixo. Estou como pinto no lixo. It is true. It is true. I really feel verdade. very happy. É verdade, estou realmente muito feliz. I'm extremely happy because the Lord is really blessing myself. Eu estou muito, muito feliz porque o Senhor está me abençoando aqui. And I want to share with you the greetings from our brothers and sisters from Spain. E eu queria dar a vocês lembranças dos nossos irmãos na Espanha. In Spain, the churches are small, Na Espanha as igrejas são pequenas. so I'm recording in my mind the way you sing so I can share with them over E eu there estou gravando em minha cabeça como vocês cantam para eu poder levar isso para lá também. so they can be blessed too. Para que eles possam ser abençoados também. And I also bring the greetings this evening from the Balkans, from the brothers and sisters from the Balkans. E também trago lembranças dos irmãos Balcãs. Maybe you remember the former Yugoslavian country. Você pode lembrar a antiga Iugoslávia. Well, now it's not called Yugoslavia anymore. Agora não se chama mais Iugoslávia. Now there are different countries. São vários países. And I represent ECM, which is European Christian Mission, E eu represento a MCE, que é a Missão Cristã Europeia. who started in 1904 in Estonia. Começou na Estônia em 1904. The Lord called one young man, he was 18 years old, O Senhor chamou um homem, ele tinha 18 anos de idade, in an evening prayer meeting like this. num culto como esse, And he said directly to this man, e Deus falou diretamente com esse homem. I want you to share the gospel with European Jews. Eu quero que você compartilhe o evangelho com os judeus europeus. And that was in 1904. E isso foi em 1904. And today, in 2015, E hoje, em 2015, we are about 280 missionaries from all over the world somos quase 280 missionários no mundo inteiro, trying to plant churches in Europe. tentando implantar igrejas na Europa. We call Europe the dark continent. Chamamos a Europa o continente escuro. We don't call it the black continent because the black continent is Africa, you A know. África que é o continente negro, mas a Europa é o continente escuro, Because there's very dark, there's very, very little light. porque tem pouca luz na Europa. And I want to share why are we here to share about this project of the Balkans. E quero compartilhar com vocês por que estou aqui, que projeto é esse dos Balcãs. Our hope is that God would bring revival to the Balkans. O nosso objetivo é que Deus leve o avivamento até os Balcãs. And I believe that God is giving revival in Brazil. E eu acredito que há um avivamento acontecendo no There's Brasil. people coming to know the Lord. There's people wanting to hear about the Lord Tem muita gente querendo ouvir de Deus, tem muita gente entregando sua vida a Deus, here in Brazil. aqui no And we Brasil. praise the Lord for that. E louvamos o Senhor por isso. But we want the same thing to happen in the Balkans Mas and the whole queremos of que Europe. isso aconteça na Europa toda e nos Balcãs. So our goal is that God, and our prayer is that God will bring revival to the Balkans. E a nossa oração é que Deus leve o next, please. avivamento até os Balcãs. The next, Ariel, please. So why the Balkans? por que os Balcãs? Well, you see, the Balkans, the need is really, really, really big. Let me just go closer to you. Okay. It's a little- Is it better? Push. Okay. The need in the Balkan, it's big, it's huge.
A necessidade lá dos Balcãs é muito grande. Here in Brazil, apparently, out of 4 people, 1 is a believer. It's a Aqui follower no- of Jesus Christ. Aqui no Brasil, de 4 pessoas, uma delas é um seguidor de Cristo. In the Balkans, Nos Balcãs, where there's 20 million people living, onde moram 20 milhões de pessoas, out of 1,000 people, de 1000 pessoas, there's 1 believer. uma é seguidora de Cristo. You see, the difference is huge. Vejam, a diferença é muito grande. And as an example, in Serbia, in the country of Serbia, E um exemplo, no país da Sérvia, in the south of the country, no sul do país, the latest church, the newest church that was planted in 1968. a última igreja implantada foi em 1968. It's shocking. É chocante. The newest church, the youngest church, A was igreja mais planted, nova nasceu em 1968, has 48 years old. 48 anos. So as the man appeared in Paul's dream, when he was dreaming, when he had a vision, Então, aquele homem, ele quando teve aquela visão, he said to Paul, "Come to Macedonia and help us." quando o homem teve a visão, ele disse ao apóstolo Paulo, venha a Macedônia Y ayúdanos. e nos ajuda. And I'm here to ask you the same question and the same request. E estamos aqui para fazer esse mesmo pedido, venha nos ajudar, Come and help us. venha nos ajudar. Because Macedonia is a country of the Balkans. Porque a Macedônia é onde hoje é um dos países dos Balcãs. The next, please. So our desire is to bring Ukrainian missionaries A nossa visão é pegar os missionários ucranianos and Brazilian missionaries e missionários brasileiros and put them together in the Balkan e countries. juntá-los para trabalharem nos Balcãs. The next one. But why do we come to Brazil? E por que o Brasil? You may be asking, why is this guy coming from Brazil? Por What- que esse cara veio parar aqui no Brasil? You know, Brazil, it's a revival country, as I said before. O Brasil tem um avivamento acontecendo. And Brazilian culture, it's very attractive to people. E a cultura brasileira é muito atrativa para as pessoas do resto do mundo. And in the Balkans, Brazilians are known by the food. Nos Balcãs, os brasileiros são conhecidos pela comida. You're very friendly, you're very open, you're very Vocês easy são to make muito friends. abertos, muito amigáveis. For football. Pelo futebol. And just with that type of conversation, you can bring people home. E só com esse tipo de conversa, comida e futebol, você leva o povo para sua casa. And you can share the gospel with them. It is true. E You na will sua see. casa você compartilha o evangelho com as pessoas. We have a witness. We've seen Nós a temos witness. uma testemunha disso. And we'll show it to you. Vamos mostrar a você. And another reason why we're here in Brazil is E that outro motivo, God has blessed Brazil with a lot of churches Deus abençoou o Brasil com muitas igrejas. because His people in Brazil is big. Porque o povo de Deus aqui no Brasil é muito numeroso. For example, in San Gonzalo, in Rio de Janeiro, Por exemplo, eu estive em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. we went into a street, Nós fomos a uma rua and in that street we counted 50 churches e naquela rua tinham 50 igrejas. in one street. Em uma rua. Incredible. É inacreditável. And it's not fair. E isso não é justo. It's not fair. Não é justo. You see, we need some churches in the Balkans and in Europe as Precisamos well. de igreja na Europa, nos Balcãs. God wants more churches in Europe and Deus the quer Balkans mais as well. igrejas nessa região também. So please come over and help us. Então, por favor, venha nos ajudar. And another good thing is that Brazilian missionaries are brilliant. E outra coisa boa é que os missionários brasileiros são brilhantes. You're very committed. You are people of prayer. You have prayer support from Vocês são your um back. povo de oração, vocês são comprometidos. So we truly believe that God works very powerful through you, through Brazilians. Então acreditamos que Deus ele trabalha poderosamente através dos brasileiros. And this picture shows that. Essa foto mostra isso. You see the pastor in the center with his hands up. Esse pastor no meio com as mãos levantadas, He's from Slovenia. ele é da Eslovênia. And the people who supporting him E as pessoas que estão apoiando ele são brasileiros. são brasileiros. They went into a caravan. Foram numa caravana And visited the Balkans. e visitaram os Balcãs. And they really encouraged the little churches E over there. encorajaram as igrejas pequenininhas que resistem lá. Believers were crying when they were hearing the same song sung in Portuguese. Os crentes, eles choravam quando viam os louvores cantados por esse pessoal. So our objective now O nosso objetivo agora is to mobilize 50 missionaries. é mobilizar 50 missionários. We're asking the Lord to provide 50 young people Estamos pedindo ao Senhor
Senhor que nos presenteie com 50 jovens brasileiros brasileiros and 10,000 intercessors e 10 mil intercessores from the whole world. do mundo inteiro. So with these 50 missionaries, Com esses 50 missionários, we asked them to be there 2 years. pedimos para que eles fiquem lá durante 2 anos. And then we put them together in teams. E nós vamos formar equipes, We will contact churches in the Balkans vamos entrar em contato com igrejas nos Balcãs and who want to plant another church, para que eles possam ajudar a implantar novas igrejas, put them together juntá-los and send them to work. e mandá-los trabalhar. The next one. So these are the countries of the Balkans, Esses são os países Balcãs and you see all the towns where we are praying that God will bring us missionaries to. e essas cidades que estão marcadas são as cidades que a gente está orando para mandar pessoas. So we're praying that the Lord would provide 8 to 10 teams Estamos orando para que Deus providencie entre 8 a 10 equipes that will help plant churches in 4 countries. que vão ajudar a implantar igrejas em 4 países. So how do we do this? Como vamos fazer isso? First, we make prayer caravans. We make prayer caravans. Primeiro nós vamos fazer algumas caravanas. If you're interested in one of those caravans, Se você está interessado em participar de uma dessas, please come to me and ask me fale com information. ele e ele pode dar mais informações. There are at least one caravan per year to go and visit the Balkans Há pelo menos uma caravana por ano para ir até esses países. from Brazil. Do Brasil. Then we are asking the Lord to give us those 50 missionaries. Estamos pedindo ao Senhor que nos dê esses 50 missionários. So as I said, we will put them to work for 2 years. E eu disse que eles vão trabalhar durante 2 anos. The first 6 months, Os primeiros 6 meses, they will start to learn the language. eles vão aprender a língua Totally- falada nos países. Total immersion in the language. Totalmente imergidos para aprender a língua. Because as you see in the Balkans in the map, there's different countries, and each country has its own language. Porque naqueles países dos Balcãs, cada um fala uma língua diferente. And if you remember well, the First World War started in Sarajevo, E se você lembrar, a Primeira Guerra Mundial começou em Sarajevo, in los Balcanes. nos Balcãs. So the country doesn't like the language of the other. Então os países têm rivalidades e eles não aprendem a língua dos países So- vizinhos. There's a cultural fight. Tem uma guerra cultural muito grande. So when somebody from outside learn the language, Então quando um estrangeiro aprende a língua daquele país, this person is showing that Christ loves them, that you love them. a pessoa está mostrando que tem amor pelo aquele país. And people really get amazed that how a foreigner speak my language. E as pessoas ficam impressionadas como é que um estrangeiro aprendeu a falar a minha língua. And that breaks the walls. E isso quebra as barreiras. After those 6 months, we put them to work with the local churches for 6 months more. E aí depois eles vão trabalhar com a igreja local durante mais 6 meses. And then the next year, completely into evangelization and church planting. E o outro ano vai ser completamente dedicado ao evangelismo e à implantação das igrejas. So do you think it's possible? Você acha que é possível? Do you think it's difficult? Você acha que é difícil? With God's help, it's not impossible. Não é impossível. Deus nos disse que não é impossível. I'll show you some pictures. Eu vou mostrar algumas imagens. This is a group in Varaždin, Esse grupo fica em Varaždin. and Carla, E Carla she's a Brazilian missionary from Recife, é uma missionária daqui de Recife, de la Iglesia Pernambucana. da igreja pernambucana. And she's working along with a Croatian pastor, E ela está trabalhando junto com o pastor croata. and they are starting a church in Varaždin. E eles estão começando uma igreja lá em Varaždin. The next one. Carla is also teaching Portuguese in Croatia. Can you Carla imagine também that? ensina português na Croácia. And the students are asking her, when are you teaching us about Jesus? E os alunos perguntam, quando é que você vai nos ensinar sobre Jesus? The next one. Then another pastor, Pastor Leandro, was teaching English E aí o pastor Leandro, outro pastor, ele ensina inglês in lá, another town. em outra cidade na Croácia. And the other family, this other family from Bahia, E nessa outra foto vai ter uma família baiana, Manuel e Francini, Emanuel e Francine. they are working in Duguselo, Eles trabalham em Duguselo, Dugustelo, in Slovenia. na Eslovênia. And at the beginning, he couldn't speak the language, of E course. quando ele chegou, ele não falava nada da língua. So he started to preach in Portuguese Então ele ficava pregando em português, with a translator. com um tradutor. The next one.
And that's the Bible cell group that started in his house. E aí começou um grupo de estudo bíblico na casa dele. His son, the next one, O filho dele plays football. joga futebol. But plays football very good as a Brazilian É does. muito bom jogador de futebol. And so his friends are joining in a little team. Então ele tem um time com os amigos dele. And so he brings him home. E aí ele chama os amigos para ir à casa dele. And they have so much good time E eles aproveitam um tempo tão bom that they invite their parents. que eles convidam os pais também para And they're becoming participarem. part of the congregation. E aí já está dando início uma igreja. So you see, it's possible. Então é possível. Amen? And it's possible with Brazilians. E é possível com brasileiros. So our plan is to plant churches in these towns that don't have church. E Remember, o plano é implantar igrejas nessas cidades que não tem nenhuma igreja. la siguiente, please. The next one, please. So we're really praying that God would provide those 50 missionaries Estamos orando para que Deus possa providenciar missionários brasileiros and make up teams from Brazilians and Ukrainians e juntá-los com missionários ucranianos and send them to plant churches in the e Balkans. mandarem eles para implantar igrejas nos Balcãs. So please pray for us. Então ore por nós. We want to be fruit in the Balkans. Nós queremos frutificar nos Balcãs. And in order to be fruit, we need deep roots. E para poder dar frutos, temos que enraizar, temos que ter raízes. And you, as church members, are those deep roots. E vocês, como membros de uma congregação, podem ser essas raízes. So you can pray for the missionaries. Então você pode orar pelos You can missionários. support the missionaries. Você pode ajudar o missionário. Or you, as a person, can come as a Ou missionary. você pode ir como missionário. And so the trunk would be the mission agency, the trunk of the tree. O tronco da árvore seria a agência missionária, And so, ICE, in order to bring fruit in the Balkans. para poder frutificar nos Balcãs. So, the Balkans need Christ. Então, os Balcãs, eles precisam ouvir falar de Jesus Cristo. Could you come and help? Você pode ir ajudar? Just think of that. Please come and help. Pense, ore e venha ajudar. So now let's pray and let's deep into God's word tonight. Agora vamos orar e refletir sobre a passagem que foi lida. Amen. Amém? Let's stand up and pray. Vamos nos levantar para orar. Should I pray in English and you translate? Okay. Heavenly Father, Nosso Pai, we thank you for your presence in this place te tonight. agradecemos pela tua presença neste lugar. Thank you for each one of the brothers and sisters who are here, Obrigado por Father. cada irmão e irmã aqui essa noite. And now, Father, I ask that your Holy Spirit Agora, Senhor, eu te peço que o teu Santo Espírito open up our minds possa abrir o nosso entendimento and clean up our ears e limpar os nossos ouvidos, so we can hear your voice. para que possamos ouvir a tua voz. And Father, please make the words of my lips Senhor, faça com que as palavras proferidas pela minha boca be according to your will, sejam de acordo com a tua vontade and that we all together may approach e que your todos throne. nós juntos possamos se achegar ao teu trono. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. So tonight, Você pode sentar. please seated. Thank you. So tonight I want to talk about Peter's brother, E hoje, essa noite, eu queria falar sobre o irmão de Pedro. and I want to ask you a question here. E eu queria fazer uma pergunta essa noite. Do you know any famous, good preacher, famous evangelist, missionary Você from Brazil? conhece algum evangelista, pregador famoso daqui do Brasil? Somebody with a Alguém? seal for the Lord. Somebody with a seal for the Lord. Alguém que seja um pregador famoso do Brasil? Who is it? Give me names. Deem nomes. Alguém conhece algum? Caio Fábio. ¿Alguien más? Somebody else? Mais algum? Silas Malafaia. Silas Malafaia. I've heard that name very much. Eu ouvi falar nesse nome algumas vezes. What about your archbishop? E o seu arcebispo? Eh? Amen. So you know them. Então vocês conhecem eles. You know them by name. Você conhece pelo nome. You know how God has used them. Você sabe como Deus o usou. And perhaps one of you is the result of their E ministry. provavelmente um de vocês é resultado do ministério dele. Amen. Amém? But what about his brothers or sisters? E os irmãos dele, irmãs? Do you know them? Vocês conhecem? Do you know their names? Sabe os nomes? You know their stories? Sabe a história deles?
You see, that's the same case with Peter's brother. É o mesmo caso do irmão de Pedro. It's called Andrew, O nome dele é André and it's one of the 12 disciples. e é um dos 12 discípulos. So I want to quickly visit Andrew's life this evening with you. Então, rapidamente, nós vamos ver a vida de André. The next one. The next one. So we have read in John chapter 1 Nós lemos em João, capítulo 1, how Andrew became a follower of Christ. como André começou a ser um seguidor de Cristo. Andrew was an apostle of John the Baptist, remember? Ele era um apóstolo, João Batista, Un discípulo, a um disciple. discípulo de João Batista. So that means that Andrew was somebody who was seeking for spiritual things Então André, ele perseguia uma espiritualidade, because he was following John the Baptist. porque ele estava seguindo João Batista. And you remember when John the Baptist baptized Jesus, E você lembra que quando João Batista ele batizou a Jesus, the Holy Spirit came upon the Lord o Espírito Santo desceu sobre o Senhor in form of a dove, na forma de uma pomba. and it was a voice heard in the heavens E tinha uma voz que foi ouvida nos céus that said, "This is my beloved son." que disse: "Esse é o meu filho amado." Do you remember that? Você lembra dessa história? So this is John the Baptist Então é João Batista telling his disciples dizendo aos seus discípulos, when Christ was passing by, quando Cristo estava passando, he said, "Watch, that is the Lamb of God." ele disse: "Olha, aquele é o Cordeiro de Deus." Because John the Baptist remembered who Jesus was. Porque João Batista ele sabia quem Jesus era. And did you notice what Andrew did? E você viu o que é que André fez? I don't know what I would do. Eu não sei o que eu faria, But Andrew left John and went after Christ. mas André ele deixou João e foi atrás de Cristo. He left his teacher Ele deixou o seu professor and followed his master. e seguiu o seu mestre. He was very spiritual. Ele foi muito espirituoso. And that is something, brothers and sisters, that I would like for my life E isso é uma coisa, meus irmãos e irmãs, que eu queria para a minha vida and for your life as well. e para a sua vida também. That when you hear Christ, Que quando você ouça a voz de Cristo, that when you see Christ working, que quando você veja Cristo trabalhando, that when you see Christ there in a brother and a sister que or here quando in você church, veja Cristo num irmão, numa irmã, na sua igreja, you follow Christ. você siga a Cristo. Amen? Amém? That's my desire for you. Esse é o meu desejo para a sua vida. And so what Andrew did after that, E o que foi que André fez depois disso? the Bible tells us that after some walking distance, they were walking a distance, Eles estavam andando uma distância e depois de ter andado, and then Jesus turned to them and asked them, why are you following me? Jesus virou e disse: "Por que vocês estão me seguindo?" And Andrew asked Jesus, E André perguntou a Jesus: where do you live? "Aonde você vive? We want to stay with you. A gente quer ficar com você." And Andrew stayed with the Lord. E André ficou com Jesus. So I encourage you, when you find Jesus, Então eu digo a você, quando você encontrar Jesus, when you hear Jesus, quando você ouvir Jesus, when Jesus will speak to your heart, quando Jesus falar ao seu coração, remain with him fique com ele. and stay with him Fique com ele. no matter what. Não importa o que aconteça. Amen? Then the third thing Andrew did, E a terceira coisa que André fez, he went quickly to speak with his brother, ele foi direto falar com o irmão dele, with Simon, com Simão. and told Simon, Simon, we have found him. Simão, a gente achou ele. I imagine that Simon was, what? Aí eu imagino que Simão disse: "O quê? What did you find? O que foi que você achou?" Oh, I'm sorry, Simon, we found the Messiah. Ah, André deve ter falado: "Ah, Simão, me desculpa, a gente achou o Messias. And I want you to know him too. E eu quero que você conheça o Messias também." And take Simon to know the Lord. E ele pegou Simão e levou para que ele conhecesse a Jesus. And what is the result of Simon meeting Jesus? E qual foi o resultado de Simão conhecer a Jesus? Peter became Peter. Pedro se tornou Pedro. Simon became the rock. Simão se tornou a pedra. And one of the pillars of the church. Um dos pilares da igreja. Somebody very important that God used very well. Uma pessoa muito importante que Jesus usou bastante. He had a strong character. Ele tinha um caráter forte. He had a strong voice. Ele tinha uma voz forte. We can read in the Bible about the life of Peter. A gente lê na Bíblia sobre a vida de Pedro.
But it didn't happen to Andrew. mas André não. So our goal in our life as disciples of Christ E o nosso objetivo na nossa vida como discípulos de Jesus is to do something very, very, very important é fazer algo muito importante to bring people to Christ. para trazer pessoas a Cristo. And it's up to Christ Depende. E depende de Cristo who is decided to do what. quem vai fazer o quê. Protagonism is not the important things for us as Christ followers, to be the protagonism. Ser o protagonista não é para nós decidirmos. That's Jesus who decides Isso that. daí é papel de Jesus, quem será o protagonista So in this ou case, não. Peter becomes the protagonism of the Nesse story. caso, Pedro foi protagonista And Andrew, e André, he remained at the back. ele ficou lá por trás. That's God's will. Essa foi a vontade de Deus. So I want you to turn now to John chapter 6. E agora vamos lá para João, capítulo 6. And I want you to read from verse 1 to verse 12. E eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 12. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Here we find the Lord again. Aqui nós vemos o Senhor mais uma vez. The Lord is more famous than he was before O Senhor já estava mais conhecido do que o que ele era antes, because he was a miracle maker. He was a porque ele healer. fazia milagres. So a lot of people wanted to follow him. Então muitas pessoas queriam seguir a Jesus. And John tells us that the Lord wanted to cross the lake, to cross the sea, E aqui em João diz que Jesus queria atravessar o mar. maybe because he wanted to rest, or maybe because he wanted to be just alone with his Talvez disciples. ele quisesse ficar sozinho com seus discípulos, talvez ele quisesse descansar. But he crosses the sea, E aí ele atravessa o mar. and when he gets to the other E side, quando ele chega do outro lado, he finds out that all these people is following him. ele descobre que todas essas pessoas estavam seguindo. And because our Lord is very merciful E porque o nosso Senhor é muito and misericordioso hospitable, e hospitaleiro, and wants to teach us e lessons, gosta de ensinar lições. what the Lord did. O que foi que o Senhor fez? Why don't we invite all these people for lunch? Por que não vamos convidar todos para almoçar? What? O quê? Lord, Senhor, how are we going to feed 5,000 men plus women and children? como é que a gente vai alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças? And Philip started to making counts. E Filipe começou a contar. He made counts, and the Bible tells us that he said, 200 denaries will not be enough. E ele começa a contabilizar e diz: 200 denários não vai ser suficiente para alimentar esse povo. And in another part of the Bible, E em outra parte da Bíblia, tells us that 1 denary was a salary of a whole day of work. diz que 1 denário é o salário de um dia todo de trabalho. So 200 denaries would mean 200 days, working days for one single Então, person. 200 denários é 200 dias trabalhados por uma pessoa. So if you put holidays, if you put weekends, if you put sick days and everything, Se it could be a year. Se contabilizarmos feriados e as festas e finais de semana, seria um ano de trabalho de alguém. How, Lord, are you going? I mean, what came into your mind? O que é que vem na sua mente? And I guess all the disciples and all the apostles were
around Jesus and talking and Eu arguing. imagino aqueles discípulos em volta de Jesus e discutindo e planejando. If I would be there, Se eu estivesse lá, I would search for a Brazilian lady. eu ia procurar uma moça brasileira. You know why? Sabe por quê? I'm sure she has good food. Eu sei que ela tem comida maravilhosa. Eh? But what Andrew did, Mas o que André fez, he went searching around. ele começou a procurar. And did you read what he found? E você viu o que ele achou? A little boy Um pequeno garoto with his snack, su merienda. com o seu lanche. Just a little food. Só pouquinha comida. 5 breads and 2 fishes. 5 pães e 2 peixes. And the Bible tells us that the kind of bread they were. E a Bíblia nos diz que tipo de pão era aquele. And that bread was wheat bread, which was a poor bread. Era um pão de cevada, um pão mais pobre. But Andrew brings this little guy to E the aí Lord. André traz esse garotinho ao Senhor. Can you imagine the reaction of the apostles? Imagina a reação dos outros apóstolos vendo André trazendo esse garotinho. I would think that Peter was laughing, Eu acredito que Pedro deve ter dado uma risada. or maybe he was really angry, Ou ele trying to estava say muito something to his brother. nervoso, tentando resolver e querendo reclamar com o irmão. This is ridiculous. How do you bring this little boy with his Como é que merienda? você traz esse menininho com um lanche? Isso é ridículo. And you know what? E sabe o que aconteceu? We sometimes feel like Andrew. E às vezes a gente se sente como André. And we sometimes feel like that little boy. E a gente às vezes se sente como aquele garotinho. And I have felt like that little boy. E eu já me senti como aquele garotinho. The need in the Balkans is huge. A necessidade dos Balcãs é muito grande. The churches are about 20 members, 25 members. As igrejas existentes lá, as que existem, têm cerca de 20 membros cada uma. How are we going to reach out to 20 million? Como vamos chegar a 20 milhões? Maybe you have felt the same. Talvez você se sinta da mesma forma. Lord, I don't have enough forces. Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Lord, I don't have money. I am sick. Senhor, eu não tenho dinheiro. I have to take care of my mother, of my Eu tenho father. que cuidar do meu pai, da minha mãe. Sometimes we don't have enough energy to come to the Lord. Às vezes a gente não tem energia suficiente para chegar a Deus. But you know what the Lord did? Mas sabe o que o Senhor fez? And you know what the Lord does with your little that you bring to E Him? sabe o que é que Deus faz com o pouco que você traz para Ele? He says, that's fine for me. Ele diz, isso é It's enough for me. suficiente para mim. Let the people sit. Let the people sit. Deixa as pessoas sentarem. Around 12,000 people sit. Mais ou menos 12 mil pessoas sentem. He blessed the food. Ele multiplicou a comida. He blessed this little boy. Ele abençoou a vida do garotinho. He blessed Andrew's action, Ele abençoou a atitude de André. and everybody was full. E todo mundo ficou satisfeito. And they were leftovers for the next E day sobrou para o próximo dia. with very little. Com muito pouco. And I want you to think about that in your life. E eu quero que você pense assim para a sua vida. It doesn't matter how small you bring it to the Lord. Não importa quão pouco você traga a Deus. It doesn't matter the effort that cost you to come to the Lord. E não importa a energia que você gaste trazendo isso até o Senhor. As long as you do it quick and fast and no thinking too much as Philip did. Desde que você faça sem pensar demais, faça rápido. Not as Philip did. As Philip did. He was making Não counts. como Filipe, contabilizando. God will use it. Deus vai usar. And God will use it for His kingdom. E Deus vai usar para o seu reino. In your house, Na sua casa, in your neighborhood, na sua vizinhança, at work, no seu trabalho, in Recife, aqui em Recife, en Brasil, no Brasil, en Europa na Europa y en todo el mundo. e em todo o mundo. Amen. Amém? So the next passage, the last passage is in John chapter 12. E a última passagem que eu queria ler para vocês está lá em João capítulo 12. Just 3 verses São só 3 versículos. from 20 to 23. Do versículo 20 até o 23. E o Evangelho diz que, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. The next one. Próximo. The next one.
próximo. Okay. So this is the last scene where we see Andrew. Essa é a última vez que a gente vai ver André no Evangelho. And the Bible tells us that there's the Passover holiday. E eles estavam no feriado da Páscoa. And so there were a lot of Jews coming to Jerusalem. Então tinham muitos judeus chegando até Jerusalém. And the Bible tells us that they were Greek Jews. E dizem que eram gregos, que eram judeus. And so maybe among them they were just Greeks, not Jews. E entre eles poderiam haver alguns gregos que não eram judeus. And again they come to Philip E aí eles chegaram a Filipe and they ask him, "Can we meet Jesus?" e perguntaram a Filipe: podemos ver Jesus? And Philip start to think again. E aí Filipe começa a pensar de novo. This is not possible. Não, não é possível. They're Greeks, Eles são gregos, they are unclean. eles não estão limpos. If I bring them to Jesus, Se eu levá-los até Jesus, who's a Jew, o judeu, who's my master, que é meu mestre, who is a rabbi, que é o rabi, they will make him unclean. eles vão sujar Jesus. So Philip starts thinking and wondering, and what he does, Aí Filipe começa a pensar e o que é que ele faz? he goes and looks for Andrew. Ele procura André. And Andrew, right away, he had the answer. E aí André na hora tinha a resposta. He took them to Jesus Ele levou até Jesus and presented them to e Jesus. apresentou a Jesus. You know, Philip was right in what he was saying. Filipe tinha um pensamento certo. Correcto, he was right. Ele tinha um pensamento certo. The law, the Lord gave the law. No Gentiles will be close to a Jew. Porque na palavra diz que nenhum gentio pode estar perto do judeu. But Andrew made a fast decision. Mas André, ele fez uma decisão mais rápida, tomou uma decisão mais And I rápida. want you to notice Jesus' reaction here. E eu quero que você preste atenção na reação de Jesus com Have you esse noticed, episódio. what was Jesus' response to O que é them? que Jesus respondeu para eles? When Jesus met the Gentiles, Quando Jesus veio conhecer os gentios, he tells them his eternal plan of salvation. ele conta o plano de salvação eterna para It is eles. time for the Lamb of God to die, Chegou a hora do Cordeiro de Deus ser sacrificado, to be put in the tomb, para que seja levado até o and túmulo rose again on the third e day. ressuscitar no terceiro dia. So when you bring Gentiles to the Lord, Quando você traz gentios até o Senhor, that's what happens. é isso que acontece. Jesus shows himself to them, Jesus, ele se revela aos gentios. and he shows his mercy to E ele them. mostra a sua misericórdia para eles. The next one. Ariel. So how Andrew finishes his career, Então, como é que André termina a sua carreira? we don't hear anything more about him. Não vimos mais nada sobre ele. Tradition tells us that he went to the Ukraine, A tradição nos diz que ele foi até a região da Ucrânia. and then he was crucified in Greece E ele foi crucificado na Grécia for 3 days. por 3 dias. And he preached the gospel E ele pregou o evangelho until he was dead. até o momento de sua morte. He was talking about his master until his death. Ele falou do seu mestre até a sua morte. The next one. So, my prayer for you tonight is asking you, A minha oração para você essa noite é perguntando a você: are you an Andrew? você é um André? Would you like to be an Você Andrew? gostaria de ser um André? Are you an Andrew that thinks fast, Você é um André que pensa rápido, that has a dynamic faith, que tem uma fé dinâmica, who will share Christ with his que brothers, compartilha Cristo com seus irmãos, who with whatever you have, you'll bring it to the Lord que com o que você tiver, você levaria até o Senhor and bring salvation to many? e levar salvação a muitos? Amen? May the Lord make you an Andrew. Que o Senhor te faça um André. And if you're an Andrew, please come over to Macedonia, to E the se Balkans, você and é help um us. André, venha aos Balcãs comigo. Amén. Amém. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que o Senhor abençoe a todos vocês, Amén. meus irmãos. Amén.